No início do assunto de ligações, foi visto que quando existe uma diferença de eletronegatividade nos átomos de uma ligação, a ligação é classificada como polar. Mas a polaridade não é restrita apenas a ligações. Um átomo atrair para si os elétrons da ligação causa a geração de uma carga parcial naquela ligação, com o átomo mais eletronegativo ficando com uma carga parcial negativa e o átomo menos eletronegativo ficando com uma carga parcial positiva. Com isso, é possível traçar naquela ligação um vetor chamado de momento dipolar. A direção desse vetor é do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo, e o módulo desse vetor depende tanto da diferença de carga como da distância de ligação. Então, a ligação mais curta pode ter um módulo maior se as cargas formadas forem maiores. Na figura, pode-se ver o diagrama da distribuição de cargas nas moléculas, onde uma região mais azul é mais positiva e uma região mais vermelha é mais negativa. As duas moléculas à esquerda são apolares. Pode-se ver que a distribuição de cargas nessas moléculas é simétrica, com pontos opostos possuindo a mesma carga. Na molécula da direita, tem-se uma molécula polar, onde o lado esquerdo é mais positivo e o lado direito é mais negativo. Essa simetria de cargas faz com que moléculas polares se atraiam, conforme o diagrama ao centro, com a região positiva atraindo a região negativa e vice-versa. E ao se aplicar um campo elétrico, as moléculas polares irão se orientar segundo o campo elétrico aplicado, com a parte negativa mais próxima do polo positivo e a parte positiva mais próxima do polo negativo. Para se determinar a polaridade de uma molécula, deve-se somar todos os vetores de momento dipolar. Se a soma for igual a zero, a molécula é apolar, e se a soma for diferente de zero, ela é polar. No caso da molécula de HCl, existe apenas uma ligação e ela é polar. Então, o seu vetor será o único encontrado e, com isso, a soma é diferente de zero. Então, HCl possui uma ligação polar e é uma molécula polar. A molécula seguinte é a de Bf3, onde o átomo mais eletronegativo em cada ligação é o átomo de flúor. Como existem três ligações, são traçados três vetores, com direção partindo do átomo de boro para o átomo de flúor, e aqui deve-se destacar uma coisa importante. A polaridade da molécula deve ser determinada apenas com a molécula na geometria correta. Como a soma dos vetores é dependente dos ângulos encontrados, tentar fazer a soma sem determinar a geometria correta pode causar um resultado errado. Fazendo a soma dos três vetores, observa-se que eles se anulam, o que causa a molécula de Bf3 será polar, mesmo que as ligações sejam polares. No caso da molécula de Bf3, tem-se uma molécula de geometria trigonal planar, com três átomos iguais e ligações iguais, e isso ocasionou que a soma de vetores fosse igual a zero. Esse tipo de situação vai ocorrer para todos os casos em que a geometria não possua nenhum par de elétrons não ligantes e todos os átomos e ligações sejam iguais. Desse modo, no tetracloreto de carbono, CCl4, tem-se os quatro polos de repulsão com ligações, o que ocasiona uma geometria do tipo tetraédrica, e os quatro átomos e ligações são iguais. Então, os vetores de momento dipolar se anulam, fazendo com que essa molécula também seja apolar. Já na molécula de CH3Cl, tem-se uma molécula também com quatro polos de repulsão. Também são ligações, porém, dessa vez, mesmo que a geometria seja tetraédrica, uma das ligações é diferente das demais. Com isso, os vetores não se anulam e essa molécula ela é polar. Em uma molécula como amônia, de geometria piramidal, as ligações com os hidrogênios formam um vetor resultante para cima. Como esse não é anulado com o vetor para baixo por não existir uma quarta ligação, essa molécula é polar. Porém, a presença de pares não ligantes não garante que automaticamente a molécula vá ser polar. Apenas a soma dos vetores pode determinar isso. Na questão 9, serão tratados mais alguns exemplos de determinação de polaridade. Começando pela molécula de HCN. Observa-se que o carbono possui dois polos de repulsão, sendo os dois polos compostos por ligação, sendo assim uma geometria do tipo linear. Corrigindo então a estrutura para a geometria correta, pode-se começar a análise dos vetores.
Na ligação com o hidrogênio, o elemento mais eletronegativo é o carbono, então desenha-se um vetor na direção do hidrogênio para o carbono. Na ligação carbono-nitrogênio, o elemento mais eletronegativo é o nitrogênio. Como essa ligação possui uma maior diferença de eletronegatividade e uma maior quantidade de elétrons compartilhados, as cargas formadas são maiores, o que causa que o módulo do vetor momento dipolar para essa ligação seja maior que o existente para a ligação CH. Somando os dois vetores, observa-se que a soma é diferente de zero, o que resulta na molécula de HCN sendo polar. Na molécula de CO2, o carbono possui dois polos de repulsão, sendo ambos ligações duplas com oxigênio. Desse modo, a sua geometria também é linear. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, o vetor gerado para cada ligação possui seu sentido do átomo de carbono para o átomo de oxigênio. E sendo a molécula linear com ligações iguais, os dois vetores possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Assim, a soma desses vetores é igual a zero, fazendo com que essa molécula seja apolar. Esse é mais um caso onde uma geometria com todos os polos de repulsão ocupados por ligações iguais, o que causa o vetor resultante ser nulo. A molécula de SOCl2 possui uma geometria do tipo piramidal, por possuir quatro polos de repulsão no enxofre, sendo três ligações e um par de elétrons não ligantes. Sendo o enxofre o elemento menos eletronegativo em todas as ligações, todos os vetores apontam para baixo e o vetor momento dipolar resultante, consequentemente, é diferente de zero, o que torna a molécula polar. A molécula de formaldeído possui três polos de repulsão, tendo assim uma geometria do tipo trigonal plana, o que pode ser mais bem observado com os átomos em suas posições e ângulos corretos. O átomo de carbono é o mais eletronegativo em relação à ligação com hidrogênio, assim, os vetores das ligações CH possuirão sentido na direção do carbono. A ligação com oxigênio possui o átomo mais eletronegativo, sendo o oxigênio. Assim, o sentido do vetor é do carbono para o oxigênio. E fazendo a soma dos vetores, observa-se que o vetor momento dipolar é diferente de zero, então essa molécula é polar. A molécula de SF4 possui cinco polos de repulsão, sendo quatro ligações e um par de elétrons não ligantes. Desse modo, ela possui uma geometria do tipo gangorra. Observando primeiramente as ligações no eixo da gangorra, o elemento mais eletronegativo é o flúor, então os vetores vão na direção desses. Somando os vetores, encontra-se uma resultante para baixo. Observando a molécula em um outro ponto de vista, pode-se determinar os vetores da base. Tem-se mais dois vetores com sentido em direção aos átomos de flúor, e a resultante desses vetores também é para baixo. O vetor momento dipolar resultante da molécula, então, é a soma das duas resultantes parciais, sendo diferente de zero, e assim a molécula de SF4 é polar. E a molécula de Cl2 possui apenas uma ligação, mas essa ligação é apolar, já que os dois átomos possuem a mesma eletronegatividade. Como não existem vetores de momento dipolar, a molécula é apolar. Para moléculas que possuam mais de um átomo central, deve-se determinar a geometria de cada um deles antes de fazer a soma de vetores. Para estes isômeros do dicloroeteno, ambos os átomos de carbono em cada molécula possuem três polos de repulsão, sendo todos ligações, então possuem geometrias do tipo trigonal planar. Para a molécula da esquerda, pode-se fazer a seguinte atribuição de vetores: a ligação carbono-carbono é apolar, por serem átomos iguais. Ao se somar os vetores das ligações CH, tem-se um vetor resultante para a direita. Ao se somar os vetores das ligações carbono-cloro, tem-se um vetor resultante para a direita. Ao se somar as duas resultantes parciais, observa-se que o vetor momento dipolar resultante é diferente de zero, e assim a molécula é polar. Já o isômero trans possui a seguinte distribuição de vetores. Observa-se que os vetores das ligações CH possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, se anulando. E o mesmo ocorre para as ligações carbono-cloro. Assim, como a soma dos vetores é igual a zero, a molécula é apolar. E um último lembrete é que a polaridade é a descrição se existe ou não uma assimetria na distribuição de cargas nas moléculas. No íon amônio, NH4+, o nitrogênio possui quatro polos de repulsão, sendo todos eles ligações simples
com átomos de hidrogênio. E, como tal, o íon amônio é apolar, mas ele também é carregado positivamente. Como essas duas coisas se relacionam? O íon amônio ser apolar significa que a carga positiva está uniformemente distribuída, sem ter um lado mais positivo do que o outro.